Então a Globo voltou a ter a maior fatia da publicidade federal. E um detalhe importante, Jovem Pan, nada. Never. Never. Never again. Ô Jorge, que assunto capcioso, né? E essa é uma linha que nasce lá em Brasília e segue Brasil afora, pois né? Né, Jorge? Tás do meu lado, tu ganha, não tá, tchau pra ti. Exatamente. Vamos chegar lá, é o seguinte. A Globo é o maior veículo de comunicação, a maior estrutura de comunicação da América Latina. É razoável que ela receba a maior parcela de investimento com verbas para propagandas institucionais? Meu ponto de vista, é claro que sim, né? Porque é o maior grupo de comunicação, um dos maiores do mundo. Agora, a disparidade é gritante. E tem mais, né? Se a gente está falando agora do governo Lula, o que o governo Bolsonaro fez também foi tirar uma boa verba da Globo. E tirou mesmo. E colocou bastante que você também citou, a Jovem Pan. E agora o governo Lula não coloca nada, né? E na Record também, né? O governo Bolsonaro colocou muito dinheiro na Record. E na Record a gente já sabe, né, quem é o dono, enfim. Mas, né, que tal. Agora, o que acontece? Por ideologismo, né? Por perseguição, se você fala o que eu quero que você fale, você ganha dinheiro público. Se você não fala o que eu quero que você fala, eu te corto. Isso é uma vergonha. É uma vergonha de verdade. E, infelizmente, Jorge, o que você falou é uma verdade, tá? Tem coisas que a gente nem pode falar. Nem pode falar, né, para o público. Mas, né, isso não é a nível Brasil, não. Se você está criticando agora o governo Lula por a Globo ganhar 57 milhões da verba institucional, dá uma olhada, né? Como é que está aí na cidade onde você mora, como é que se comporta o secretário de comunicação no governo do estado, na prefeitura, como é que é distribuída a verba, porque, olha, tem gente, eu coloquei no meu Instagram no início dessa semana, Jorge, tem coisas que você não tem que dizer não. É a pessoa que não tem que te pedir. Isso é um recado claro que eu deixo aqui. Eu tenho certeza que quem merece ouvir esse recado vai chegar até nele. Tem coisas que tu não deverias ter que receber, não. Tem coisas que tu não deveria nem ter a ousadia de pedir. Senti uma alfinetada aí, mas vamos em frente. Novas tarifas da área azul. O sistema está sendo modernizado, então foi definida a tabela de preço que deve ser aplicada a partir do momento que esse sistema entrar em operação, que deve acontecer agora em agosto. E agosto já começa na semana que vem. Agora, o pessoal fez uma comparação de preços aí, diz que o aumento ficou acima de 100%. Será que isso não vai refletir no estacionamento particular? Para o estacionamento é muito positivo, né? Aliás, eu vi o dono de uns, né, que ele é político também, tem estacionamentos aqui na cidade, criticando esse aumento. Esse é um dos maiores beneficiados a ele. Agora, o seguinte aqui, também não estou fazendo uma defesa aí para esse aumento. Porém, Jorge, a área azul de Blumenau é extremamente ultrapassada em todos os sentidos. E quando eu falo todos os sentidos, isso inclui o preço também. Exato, né? Há muito tempo que não tem reajuste. E sabe, o que para mim é muito mais caro estacionar aqui no centro, em qualquer região aqui, na área central, e ter que ir lá na rodoviária pagar. Isso para mim é muito mais caro. Esse deslocamento, chego lá, se eu chegar às 17h31 não tem ninguém para me atender. Aconteceu comigo na semana passada. Tinha 2 áreas azul para receber. E já esgotando o limite do prazo, para pagar, perdão. Esgotando, cheguei lá 1 minuto de atraso. Estava fechado. Eu tive que voltar no outro dia. E no outro dia, se eu não chegasse lá no horário, era multa daí. E 2. Então, isso sabe, vai melhorar o sistema. Essas demarcações,
ficaram melhores aqui na Rua 15, por exemplo, do meu ponto de vista, que tem gente que ocupa 3 vagas também ao estacionar. E mesmo marcadinho a gente não consegue colocar ali, né? E critica, né, o preço da hora azul. Daí deveria ter que pagar 3, tá? Ou 10 para aprender. Vinda de Jorginho Melo. Olha, está pelo menos agendada, né? Finalmente está agendada a vinda do governador Jorginho Melo para Blumenau, aqui na ANVE, Associação dos Municípios do Vale Europeu, para sexta-feira que vem, 4 de agosto, para falar finalmente sobre esse convênio do Plano 1000, né, que não deve mais existir, deve ser feito de outra forma, com mudança de nome, mas principalmente sobre as questões das obras paradas. E o Ivan Nats, o deputado blumenauense Ivan Nats, fez uma crítica a uns vídeos divulgados em redes sociais da prefeitura, justamente criticando essa questão do não repasse do Plano 1000, mostrando obras paradas, né, dando a entender que o governo não quer que as obras tenham continuidade e tal, ampliando o mal-estar já existente entre cidade e estado em virtude do apoio à reeleição do ex-governador Carlos Moisés, feita pelo prefeito Mário, inclusive com campanhas na sinaleira e tal. E que já criou um mal-estar aí entre o governador eleito e o prefeito de Blumenau. Que não é só o de Blumenau, Gaspar, Indaial, Pomerode, Timbó, todos apoiaram a reeleição do ex-governador Carlos Moisés. E o resultado disso o que é? É essa demora, é a falta de vinda para cá, é a dificuldade de conseguir avançar em algumas questões. Não adianta, política é fogo, né? Ô Jorge, se existisse um prêmio para as pessoas que ampliam o mal-estar, olha, talvez difícil de tirar a medalha de ouro do Ivan Nats, né? E todo ano, né, ele é campeão nisso. Mas ele mostrou ali um vídeo tudo, né? Tá aqui, ó, não precisava desse aqui. E aí, temos né, que viver junto, temos que viver bem. Exato, né? Mas aí, enfim, e agora ele tem uma certa razão, porque, né, o que acontece? Mário Hildebrand, eu não considero de que foi vítima de um estelionato eleitoral. Aliás, falar essas palavras, né? Peraí, não brinquem com a nossa inteligência. Esse pessoal se uniu porque sabia que se esse governador não se reelegesse, dificilmente isso ia ter continuidade. Exatamente. Por isso que esse pessoal se uniu e tentou bancar essa reeleição que não ocorreu. Não aconteceu, exatamente. E as próprias obras anunciadas por Moisés, eu falei isso, Jorge. Eu fiz uma... Se vocês buscarem nos vídeos aí, nas minhas redes sociais, enfim, eu fiz uma aposta com Carlos Moisés, que se ele mostrasse as obras em andamento, se a assessoria dele mostrasse na pré-campanha os vídeos que a propaganda institucional do governo estava mostrando que estavam em andamento em Blumenau, eu emagreceria 20 quilos até o final do ano. Eu faria isso. Não é que eu estava arrumando motivo, não. É que é verdade. Ele, mostrava um negócio que não estava em andamento. Como, por exemplo, o centro de convenção. De convenções. Exatamente. Então, assim, acreditou no Moisés quem quis. Primeiro fator. Estou defendendo o Jorginho, não. O governador está devendo ir muito para Blumenau. E o senhor é só governador. Só o fato de não vir à cidade, com a votação expressiva que ele teve. Exatamente, né? Mais importante. Mas não pode esquecer que daqui a 3 anos e meio aí tem eleição de novo. Exatamente, sabe? Então vai fazer igual Moisés fez, chegar ali na retinha final e começar a anunciar a obra, governador. Não faça do mesmo. Né? Mostre para o Blumenau que essa cidade é importante para o senhor, que essa cidade construiu a sua eleição também, e mude essa realidade
e sirva como um tapa de luva em quem está lhe criticando, certo? Agora é o seguinte, né? O prefeito de Blumenau, o prefeito de Indaial, de Gaspar, acreditaram num estelionatário eleitoral. E aí eu deixo a pergunta aqui: estelionato é crime? Estelionato convencional, financeiro, é crime. Mas dão uma pena muito branda no Brasil. Muito mesmo. De, salvo engano, 6 meses a 2 anos de prisão, por incrível que pareça. Tá? E estelionato eleitoral nem é. E nunca vai ser. Porque quem precisa de aprovar isso são aqueles que geralmente cometem. Então, né? Mas hoje ninguém é mais bobo, né, gente? Acreditou quem quis. O Moisés, para mim, era uma farsa. Disse que era novo da política, nunca foi novo na política, sempre esteve nas entranhas ali, com cargos, apesar de ser oficial do Corpo de Bombeiros. Manchou muito a imagem do Corpo de Bombeiros, no meu ponto de vista, que o catarinense sempre teve o maior respeito e continua tendo, e tem que continuar tendo. Porém, né, ele fez daquela velha política que ele criticou na sua primeira campanha eleitoral, aquela mais rasteira política, e que também tem uns andando aqui por Blumenau que fazem o mesmo. Enfim, né? Então acreditou quem quis. Moisés, para mim, ele só aprendeu um pouquinho lá no finalzinho de seu mandato, mas aí já era tarde, o catarinense já tinha um ranço dele, principalmente com a questão de não estar mais alinhado com o governo Bolsonaro, e Santa Catarina e maciçamente continua ainda sendo Bolsonaro, e enfim. Então, gente, acreditou quem quis. Nessa história toda, né, nessa questão de vídeo do representante do governador aqui, que é o deputado Ivan Nats, né, por ser do partido e tal, a gente sempre vê ele como o representante do governo do estado aqui. Nessa... É uma crítica, ele criticou o fato de estar batendo num momento que para ele não deveria estar acontecendo, né? Sim. Tem um fato político, porque o Mário deixa a prefeitura no ano que vem, né? E politicamente, para estar em evidência, sempre se imaginou o Mário em um cargo do governo do estado, né? Imagina-se, né? Sim, visando sim. lá Cogitou-se 2026, até se cogitou isso e tal. Mas esse imbróglio todo, como é que fica? Na política hoje é uma situação, daqui a meia hora é outra, também tem isso, né? Depende muito de sentar, conversar, e se resolve tudo muito fácil e se rasga tudo muito fácil também. Mas em si, pela situação hoje, parece, essas coisas parecem que há um mal-estar entre um lado e outro lado. E a definição de quem o governo vai apoiar na candidatura a uma região, a uma cidade de uma região tão importante como é Blumenau, que é muito importante para uma base política de governo e por uma base política de uma futura reeleição também, né? Então, quem seria? Como é que seria? Então, isso mexe não só com um relacionamento entre Estado e município, mas com muito mais coisas que vem pela frente. Mas sempre lembrando, né? Hoje a situação é uma, daqui a pouco já é outra, depois é outra. Jorge, o PL vai ter que ter candidatos nas principais cidades de Santa Catarina. E Blumenau é uma delas. Seria Exatamente. o João Paulo, que ontem, inclusive, foi homenageado aqui em Blumenau pela Câmara. Né? Parabéns, eu acho importante. Ele era prefeito ali, tá? Em 2008, né? Merecida comenda. Estive presente ali em uma parte final já das homenagens. Mas, o Jorge, Neto também foi homenageado, né? Que estava no Corpo de Bombeiros, Neto. Coronel Aldo Batista Neto. E teve uma menina também homenageada, mas aí não com a comenda. E o Brito também. Né? O Brito também, sim. Essa menina estudante foi com a outra condecoração ali, enfim. Mas a Maria Cecília é o nome dela. O que acontece, Jorge? O PL precisa se estruturar em Blumenau. Hoje o PL, apesar de que o Ivan Nats disse que é o presidente do diretório, não. Sabe quem lá no TRE é o presidente do diretório municipal do PL? Que eu, segundo minhas fontes, Edson Brusfeld parece ainda. Ainda parece que ainda sim.
sabe? Então, para vocês terem uma ideia... O PL está fazendo reuniões em várias cidades aqui da região numa busca de reestruturação. Mas precisa se organizar. E aí, se a gente pensar hoje, com quem está no PL, quem vai ser o candidato desse partido aqui em Blumenau? Pode agregar boas alianças da direita, por exemplo? Pode. O governador consegue fazer isso, caso queira. Tem potencial para fazer isso. Uma união de uma direita mais extrema, digamos. Isso, uma ala mais bolsonarista. Sim, com certeza. Talvez por esse lado. E o Novo vai ter, já virou partido mesmo, né? Sim, se liberou um pouquinho, né? Exatamente. O Novo era um partido muito fechado, agora está começando a se abrir, já aceita coligações. E com quem vai se coligar, né? Isso, eles insistem na candidatura da Tramontim, e só que tem aquele complicador lá da condenação do Delanhol, que tem o efeito cascata. Isso é um... Gente, dizer que isso não vai afetar, afeta. Tem uma denúncia da AGU contra o promotor, é um peso expressivo. Isso não tem como ser escondido ou ignorado, né? Outro fato, daí seria o Ivan Nats. Eu não sei se o Ivan Nats consegue, né, plantar a sua candidatura e colher essa candidatura, porque ele vive dizendo por aí, inclusive nos bastidores, né, e não fala isso em entrevistas por obviedade, mas assim, que ele tem os negócios dele em penha, que ele é advogado, que ainda pode surgir uma vaga para o Tribunal de Contas e por aí vai. Ele mesmo diz isso, e aí, né, deputado, quando o senhor diz isso, a gente supõe que essa candidatura talvez não seja tão importante para a sua carreira política. Nesse momento. Exatamente. Aí sobra o Ito, que hoje está com o governo municipal. Eu não consigo ver o Ito um candidato à prefeitura de Blumenau, certo? Que é o único vereador do PL. Isso. Aí tem o Adrian Sense, da Blue Kit. Tem o Adrian, pessoa importante, suplente do senador Jorge Seife. Porém, quem conhece o Adrian? A população não conhece. E vou além disso, né? O Adrian conhece a cidade, as periferias, as ruas, os bairros, que isso também é importante. E muito. E aí tem o nome de João Paulo Traumaturgo, jovem, assumiu a suplência agora, né? Alguns dias na Câmara, já puxou uns assuntos polêmicos, enfim, que pode ser uma novidade boa, pensando em uma expressividade eleitoral. Não sei se é viável uma eleição, mas, Jefferson, tu tá meio doidão. Não diria que eu tô meio doidão e fora da caixinha, não, porque o PT deve fazer isso com o Jean Volpato. Uma pessoa nova que foi candidato a deputado estadual, com as lideranças do PT que eu falo na cidade, está bem explícito que o pré-candidato desse partido é um jovem Jean Volpato, sabe? E aí, né, seriam jovens com esse tom de nova política e tal. E por favor, não cai nessa balela, porque política é política, não tem velha, não tem nova, política é política, é uma coisa só, tá, gente? Isso aí é discurso demagogo, tá? Mas tem aí o João Paulo lutando por esse espaço. Eu não sei se o João Paulo Traumaturgo luta por esse espaço para de fato ser o candidato a prefeito ou a vice, ou então para fortalecer a sua candidatura para a vereança. Porém, né, é um nome que a gente não pode deixar de lado, assim. Pelo menos eu penso isso. E a possibilidade do PL estar junto num projeto com o apoio do governo e em torno de um nome que esse governo atual aqui no município apoia. Hoje evidenciado por tudo que a gente vê, Maria Regina do PSDB. Uhum. Eu não sei se a Regina fica no PSDB também. Ainda tem isso? Até lá muita coisa vai acontecer. E aí, muitas peças podem ser mudadas. E aí, né, eu percebo, assim,
que também o maior adversário dela pode estar no dentro PSDB, do próprio partido. que seria o Alexandre Matias, que é inegável a vontade dele de ser candidato a prefeito também, vontade dele. Acho que ele tem um grupo forte, importante dentro do partido, principalmente os mais novos, e aí teria que ver quem está disposto dentro do partido a ajudar em definitivo Maria Regina. Então, não me espanto, não estou dizendo que ela tem desejo em sair, nem que, mas eu não ficaria espantado, ao mesmo tempo que eu não ficaria espantado com uma novidade no PL, né, como o Adrian, como o João Paulo Kleinobin também. João Paulo Kleinobin, isso, né? O João em fevereiro, eu acho que vai o mandato dele lá no BRD. Até fevereiro, né? Fevereiro, março. Então, é curto, é porque é dividido entre os 3 estados. Isso, né? Então até lá ele fica isolado, mas depois ele está livre, né? E como ele se desligou do União, ele volta livre. Por que não no PL como candidato do governo? E aí é um nome importantíssimo, né? Importantíssimo mesmo. E ontem tudo que foi falado naquela comenda ali, né? Fazer lembrar, acho que a população, se conseguir trabalhar essas questões, né? Ele consegue... E o João Paulo sempre deixou claro que ele quer trabalhar pela cidade, para a cidade, pela cidade. Exatamente, né? Tem aquela questão lá de que sempre volta à tona o processo, que não tem mais nada e que tal. Que é tudo triste, isso tem que ver. Mas enfim, legal. E não ficaria espantado numa mudança de partido da Maria Regina. Eu também não ficaria surpreso. Mas seria uma novidade, né? Se isso viesse com certeza, a acontecer. Com certeza, isso aqui tudo, gente, é bastidores, né? Nada... Nada oficial. Nada é oficial nesse oficiais momento. É lá nos 46, até lá junho, julho do ano que vem. Qual é o prazo lá para fechar as inscrições? Julho, acho, se eu não me engano, julho. né? Cada vez então tá até lá tem um ano ainda de muita coisa para acontecer. Eu posso dizer para vocês que os bastidores estão fervendo. Mas o pessoal é muito comedido, né? Não deixa vazar nada, procura não deixar passar nada. Mas é óbvio que já está se olhando e se movimentando muito todo esse sentido. E uma eleição, ela nunca é só exclusivamente aquela eleição. Muitas decisões são tomadas para 2 anos à frente também, quando tem nova eleição. Exatamente. Então tudo isso movimenta todo esse tabuleiro de opções que os partidos têm. E aí vamos em frente, né? Tentando descobrir o que pode acontecer. Para fechar rapidinho, porque já é 11h35, meu caro Jefferson, o STF na quarta-feira da semana que vem volta com a votação da liberação do uso de drogas para consumo próprio, com 2 votos já favoráveis pela descriminalização da maconha. Isso tem gerado muita preocupação. Hoje até a gente falou aqui com o deputado o deputado federal Ismael, que está lá naquela comissão antidrogas lá no Congresso, e ele disse que na terça-feira da semana que vem a comissão faz uma audiência pública lá, tentando sensibilizar o STF a não optar pela descriminalização. Essa ala entende que isso pode ocasionar um descontrole da situação. Jorge, minha opinião aqui pessoal, 2, aliás. Primeiro, penso que será impossível que o Supremo Tribunal Federal não libere o uso pela ideologia dos ministros. Segundo, sou totalmente contrário à liberação. Eu só queria abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala em descriminalização, é que não deixa, não se torna não mais criminaliza, não vai preso. Exatamente. Tem lá umas outras liberação ações de uso, né? que até anteriormente eu falei aqui o que diz
uma parte da legislação antidrogas, orientar que aquilo te faz mal, fazer trabalhos comunitários e tal, mas tu não vai mais para a cadeia. É isso aí. E aí, Jorge, eu sou contra a liberação. Né? Não é liberação, né? Ou descriminalização. Também sou contrário, porque a polícia já enxuga gelo hoje. Já enxuga gelo. Né? E o traficante, ele toma seus cuidados para não andar transportando vários quilos, mas um pouquinho para não cair e ser condenado. É o fato. E aí eu vou partir para uma análise mais englobada da questão. Recebi hoje, no grupo de oração, um abraço pro pessoal do grupo de oração que inclusive está acompanhando, um vídeo da França, de Paris, como ela é de fato. Se nós formos, não precisamos hoje mais sair de Blumenau para ver moradores em situação de rua à torto e à direito em vários cantos da cidade. Né? Se você for 5 horas da tarde, passar por aquele viaduto embaixo da Via Expressa, perto da rodoviária, tem um monte de morador de rua ali dormindo já, tá? E o seguinte, sabe? Qual o vídeo que eu recebi de Paris? A realidade de Paris, cidade linda, destino turístico mundial, não sei o quê, mas mostram só o que é bonitinho. Tem um monte de coisa feia em Paris, tem um monte de coisa feia em São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa, Porto Alegre, enfim. Moradores de rua, usuários de drogas e tal. Mas eu lembro, Jorge, talvez na tua época também, quando eu estava na escola, os professores diziam que essa situação um dia ia chegar aqui. E chegou. E chegou, sabe por quê, Jorge? Não é pelo desemprego, não é pela necessidade, não é pelo governo, é pelas drogas. Então você hoje que acha legal fumar maconha, é uma porta de entrada sim. E aí eu estou falando aqui como conhecedor de causa porque eu cubro crimes, eu vou para a rua, eu acompanho o trabalho da polícia. É a porta de entrada sim. Hoje, o pod, não sei, o cigarro eletrônico, o pendrive que você fuma, é a porta de entrada para outros vícios, o narguilé e tal. Paz, esse recado é pra gente. É a porta de entrada sim. Descriminalizar é abrir uma porta da esperança para essa turma. Ampliar, né, a abertura dessa porta. Exatamente. E, gente, isso depende de nós, não é culpa de governo, não é culpa do Supremo, não. Somos nós, principalmente nós, papais e mamães, que não estamos dando atenção na educação dos nossos filhos, na educação, na criação, sabe? Talvez esse meu ponto de abordagem nem seja o ideal para chegar a conversar na mesa com a sua família, mas você precisa conversar, tá? Porque infelizmente hoje eu deixo de visitar a casa de amigos porque chego lá e tem um monte de fumaça na minha cara, Jorge. Tá certo. Vambora! 11h41, Jefferson Santos, a Semana em Foco pelo portal Meso Regional. Obrigado pela tua participação. Sexta que vem a gente volta destacando com a cidade voltando ao normal. Segunda-feira retorna às aulas. Então, mais congestionamento pela manhã. Sai um pouquinho mais cedo, né? Tava bom, o trânsito tava leve? Segunda-feira volta ao normal. Então, voltam às aulas. O pessoal também, muita gente aproveitou esse meio de ano, pegou férias, foi passear com as crianças. Que bacana, né? Sim. Depois também da pandemia, essa possibilidade. Jorge, um abraço, pessoal da Papelaria Blumenau, parceiros estão escutando Itaberá. Opa, muito obrigado pela audiência. Isso. E uma novidade que eu vou pautar daqui a pouco no Mês Regional, o Parque das Itopavas vai receber 17 novas câmeras de monitoramento. A licitação deve sair na semana que vem, salvo engano, se não na semana que vem na outra. Tá? Então, Parque das Itopavas ali vai receber ampliação de estacionamento também. Estou bem antenado ali nas novas estruturas que vai surgindo por ali. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e até breve. Acompanhem o Meso Regional e ouçam a Rádio Itaberá. Jefferson Santos do Meso Regional volta na próxima sexta-feira.